Deus abençoe os irmãos. Amém. Aqui eu vou ler nessa mensagem, na página 25, Diagnósticos de Deus. Diagnóstico de Deus. Na segunda parte ali diz assim: Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus descreve um cristão em provas como abençoado e a sua atitude como de gozo, como de gozo, ao passo que esta descrição é expressa em palavra como desgraça e miserável. Quão estranho, nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver tantas provas? Pois bem, é estranho, porém, nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto que ainda muito mais a ser obtido. E com todas as invenções para fazerem o nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite e estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos. Porém, o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é a mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca dos seus conhecimentos e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. Estamos orgulhosos, jactanciosos por isso, porém, por dentro de uma escura caverna vazia que está clamando em tormento. E sem muita razão. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo e o mundo está tão temeroso que esta era poderia muito bem ser chamada era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não há paz. Ela clama e tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Amém. Que coisa, né, irmão Anderson? Então, isso está muito de acordo, né? Com o tempo que nós vivemos hoje. Pois a realidade do nosso tempo. E coisas assim que foram pregadas em 1960 e o povo ainda não quer crer no nosso profeta, que Deus nos enviou um profeta para essa era. São coisas que foram faladas lá há praticamente 60 anos, 63 anos atrás, e está hoje ocorrendo realmente, não tem o que tirar.
do que nós estamos passando. O mundo também está passando, nós estamos no mundo ainda. Sim. Então, é coisa colocada diante de nós. Então, devemos crer da maneira única de que Deus tem trabalhado conosco. E Deus tem, como todo o tempo, todas as eras Ele fez, Ele enviou um profeta para nos ajudar a entender estas coisas. É verdade. Em nome de Jesus Cristo. O que concorda com isso aí perfeitamente é a frase do Mombrano, que ele diz: a felicidade não consiste no tanto de bem que nós temos, mas da maneira que o temos. Mas o tanto que estamos satisfeitos com o que temos. Exato. Com o que temos. Quanto mais a humanidade tem, é muito interessante isso, muito profundo, né? Quanto mais a humanidade tem, mais quer. E daí, nunca ouvi falar tanto na medicina e remédios, mas nunca ouvi falar tanto em tanta doença. Quanto mais remédio, mais doença. Que paradoxo, né? Quanto mais remédios e diversões e atributos para diversões, mais tristeza também. Mais sofrimento. Quanto mais riqueza, menos segurança no sentido geral da vida. Geral da vida. Da liberdade que já passa por um outro tipo de liberdade, né? E isso traz o quê? Traz insegurança. O povo não tem... E o mundo está sendo dominado por isso. É verdade. E não estão querendo ver e não estão querendo aceitar essa palavra. E muitos que tinham aceitado, entre aspas, porque agora se deixam levar por ventos de doutrinas, os quais aqui prova que não tem o mínimo sentido de dizer que não há um profeta nessa era. Não tem o mínimo sentido. Aqui foi profetizado isso em 60. Faz 63 anos nós estamos aqui, e isso está ocorrendo. Aleluia. Se alguém acha que o que está escrito aqui não está, pode se levantar e falar, mas a realidade é essa. O que você pode ver do mundo é isso. É isso aí. Então, Apocalipse capítulo 3, 14 a seguir. Esta era, ela pode não aceitar, mas ela é uma era desgraçada, e está meio... Aconselho que de mim compre ouro puro, colírio, coisa boa, né? Se os irmãos que puderem, leiam isso adiante, sigam adiante. Olha aqui eles são miseráveis, digno de pena. Só que eles refutam a pena, eles não querem pena. Eles acham que eles estão bem. Então, o que a gente vai fazer? Orar por eles e pedir que Deus continue nos ajudando nesse caminho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Amém. Graças a Deus. Como não crer num profeta que falou tanta verdade, né? Falou tanta verdade. E aí o profeta, concluindo essa passagem, aí concorda com outra citação do profeta que diz: Senhor, tenha misericórdia desta geração. Aí ele pontua: misericórdia? Eles rejeitam a misericórdia. Nós clamamos por misericórdia, mas eles estão rejeitando a misericórdia. Né, meus filhos? Que bom que vocês aceitaram a misericórdia, né? Deus abençoe o irmão Anderson, em nome do Senhor Jesus. Tem parágrafo aí, Claudiceia, não tem parágrafo? É a partir da página 25, 26, 27. Quem tem, leia em casa, né? Diagnósticos de Deus. É o diagnóstico para essa era. É aquilo ali. Mas, graças a Deus que tem nos ajudado, né? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Lembrando que nós estamos fazendo a votação da igreja aí para o horário do culto. Encerra-se hoje. E nós vamos abrir a caixinha ali com a votação só domingo que vem, antes do culto. Eu vou marcar com os irmãos antes do culto um pouquinho, uma reuniãozinha rápida só para abrirmos a caixa e vermos se vai ter que mudar alguma coisa ou prosseguir, tá bom? Então, encerra-se hoje e só domingo que vem vai ser aberto para que na reunião junto ali, eu, o Marquinhos, depois uma reunião com os ofícios da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Nós vamos tomar esta linha que Deus tem direcionado, Joel capítulo 2. E temos conjunto hoje? Acho que não, né? Hoje não tem ensaiado. Parece que vocês combinaram com o Colombo, quando não tem lá, não tem aqui. Tá bom. Então tá bom, vamos lá. Joel capítulo 2, irmão Eduardo, irmão Mateus.
Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Do seu povo. Qual é o povo de Deus, irmãos? A Bíblia diz que é aquele que se chama pelo seu nome. Amém? Nós somos povo do Senhor. Aleluia. 19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte. E assim ele prossegue. Senhor Jesus, ajuda-nos a estar sendo chamado de povo do Senhor, por termos o seu nome, pelo Senhor estar conosco e nós estar na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pois esta geração está abastada, mas não pode ver que ao mesmo tempo está totalmente se autodestruindo pelos seus desígnios, pelas suas decisões, mas o Senhor tem nos ajudado. Isso não vem de nós, é a sua graça. Por isso só temos a agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Este assunto, claro, é um assunto já tratado muitas vezes e ainda há muito a tratar, né? Muito profundo tudo isso. E nós ficamos sempre agradecidos por Deus ter nos enviado uma mensagem, um mensageiro. Mensagem, o terceiro selo, no compêndio, página 245, parágrafo do compêndio 297. O profeta diz assim: a Idade Média, aí está o cavalo escuro, representando aquela era tenebrosa. Ele está falando de Apocalipse, nós já vamos ler lá também. Agora, todas as esperanças esgotadas, absolutamente sem esperança. Aí que me veio isso. Pedi para o irmão Anderson reler, porque é o que nós estamos vivendo. Esta humanidade hoje, eles não podem olhar para frente e ter esperanças. Aí eles ficam fazendo pesquisas, né, para manipular a mente humana, e uma hora fica na pesquisa, percebe-se ali uma esperança, o povo está mais esperançoso. Daqui a pouco faz outra pesquisa e fala que não está sem esperança. Eles vão manipulando como querem, né? Por isso que, na verdade, sem Jesus não há esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Só há esperança no Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus, o profeta diz, nós olharmos para frente, não há esperança. Olharmos para trás, para baixo, para o lado, não há esperança. Mas se olharmos para cima, há uma esperança. E a esperança é Jesus. O profeta continua. Absolutamente as esperanças esgotadas. Absolutamente sem esperança. Tudo parecia tenebroso para os pequenos crentes. É o quadro perfeito também de hoje, né? Agora, o que é isto? Por que foi o chamado representado pelo cavalo escuro, uma era escura? Todas, a gente deve sempre ter isso em mente, um selo não anula o outro, uma era não anula a outra, é acrescentando. Uma era acrescenta a outra. A mensagem de John Wesley acrescentou a de Lutero. E assim, sucessivamente, vai acrescentando até chegar à sétima era, onde vem toda a revelação das Escrituras.
Então é acrescentar. Muitos erram nisso, porque quando leem uma era, anula a passada. Não anula-se. Um selo não anula o outro, apenas acrescenta. Uma era não anula a outra, apenas acrescenta. E assim, como também a justificação, a santificação não anula a justificação, vai acrescentando, né? Então, quando você lê o terceiro selo, o segundo selo, o primeiro selo, tudo é para nós. Tudo está falando do nosso dia, da nossa era, do nosso tempo. Todavia, estamos na 7ª era, no culminar de todas essas coisas. Então, estamos vivendo também neste tempo de escuridão. E ali continua o profeta dizendo, daqui a pouco eu vou ler lá em Apocalipse, isso, que é Apocalipse capítulo 6. Sua balança na mão, veja, proclamando medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro. Agora veja, trigo, a cevada, nos tempos escriturísticos, e neste tempo aqui do profeta Joel, ele era o que fazia, os itens que faziam o pão, o trigo. Então, o trigo agora, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Todos estão captando? O alimento espiritual é a palavra de Deus. Em São João capítulo 6, nós vemos muito claro isso que eu estou expressando. Jesus disse, vossos pais comeram o maná que desceu do céu, e morreram. Mas quem comer deste maná, deste pão da vida, porque eu sou o pão da vida, se não me falha a memória, é 6,58. Eu sou o pão da vida. Agora, o que se faz o pão? É o trigo. Então veja, quando, eu estou citando muito aqui, abra sua Bíblia comigo, para nós não ficarmos fora de contexto aqui, no terceiro selo, se não me falha a memória, aqui, Apocalipse capítulo 6, vamos lá, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, não, 6, acho que é o 6, isso, abertura dos primeiros selos, isso. No versículo 5 e 6, diz assim, quem achou? Vocês estão rápido demais no gatilho, quem achou, diga, glória a Deus, era glória a Deus, era glória a Deus, não era amém, agora amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, amém. Versículo 5, para ganharmos tempos aqui, né? Diz assim, o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. Nós sabemos, todos que já têm um tempo de mensagem já sabem, os demais vão aprendendo, que o cavalo é o símbolo do poder do espírito do anticristo em cada era. Então, o primeiro cavalo é uma cor, o cavalo branco, depois é o cavalo vermelho, depois o cavalo preto e depois o pardo, o amarelo. São os 4 cavalos. E a Bíblia expressa, sobe no outro cavalo. O cavaleiro é o mesmo, que é o espírito anticristo. Nós não estamos anticristo, nós estamos a favor de Cristo. Oh, que coisa boa! Quem está a favor de Cristo? Nós estamos a favor, nós estamos contra, nós estamos a favor, anti é contra. Então, ele apenas era uma forma de camuflar. Então, um animal na Bíblia, uma besta na Bíblia, é um sinal da força, do poderio, do poder. Então, ele usou primeiro o cavalo vermelho, depois o branco, depois o vermelho. Então, o branco... Nessa... De manhã já estava... Pegar outro, não? Vamos nesse? Vamos lá, qualquer coisa me avisa. Bom, então, veja, as cores do cavalo ali, primeiro o cavalo branco vem, porque ele estava numa imagem de piedade. Veja como até no tempo final, hoje, este espírito anticristo, anti-escritura, mesmo sendo um espírito religioso. O espírito anticristo, o profeta fala, você sabe, ele é um espírito religioso. Mas ele é anti as escrituras. Escritura
mas é contra aquilo que está dentro das Escrituras de fato. Então ele vem numa imagem de santidade, imagem e aparência de piedade, de santidade, mas nega o que as Escrituras falaram. Nas Escrituras. Vamos trocar de microfone, irmão? Ou fico com esse mesmo? Vocês um contato lá em cima hoje. Tá bom. Vamos aqui. Isso. Então veja, então ele é anti, ele é contra, mas ele tem uma imagem, uma aparência de piedade. Você mostra o batismo, você mostra as Escrituras e ele vai contra. Mas tem uma imagem de piedade, tem imagem de igreja, tem imagem de religiosidade, mas ele é contra. Por isso que ele é branco. E o segundo é o cavalo vermelho, porque o cavalo vermelho, ele entrou nas eras, e isso está mostrando cada era, cada selo e cada era. Ele entrou com o cavalo vermelho, porque entrou a perseguição. Aí saiu a imagem de piedade, a imagem branca de piedade, entrou a perseguição. Muito embora continuou sendo a igreja mãe, a igreja santa, a imagem de santidade. Mas entrou a perseguição e mataram mais de 60 milhões de cristãos na perseguição. Mais de 60 milhões de cristãos. Por isso que não é os cristãos que perseguem, não é os cristãos que é contra qualquer forma de pensar e faz acepção de pessoa, não. O cristão, ele respeita, ele ama qualquer tipo de pensamento nas pessoas, porém nós temos o nosso conceito bíblico e nós não concordamos com o que está fora da Bíblia. Mas nós não perseguimos. Quando Saulo ele perseguia, depois ele passou a ser perseguido. Agora, não é a igreja, não é o cristão verdadeiro que persegue, que mata. Não. Somos nós que somos perseguidos. Somos nós que, se você pegar em toda a era, as eras da humanidade, da igreja, em todo o tempo, você vai ver que morreu muito mais cristão do que qualquer etnia de povos na terra. Por perseguição, assassinados, queimados. E até hoje, sofremos perseguições. Hoje, na era espiritual, a nossa maior perseguição é espiritual. É espiritual. Amém? Então o cavalo vermelho. E daí acrescenta-se o mesmo cavaleiro. Ele apenas vai mudando de face, de máscara, porque é o espírito cainita. É o espírito cainita. Você veja que quando Caim matou o seu irmão, o seu irmão Abel, ele fugiu da presença de Deus. Por isso nós não fugimos da presença de Deus, nós fugimos para a presença de Deus. Nós não fugimos de Deus, nós fugimos para Deus. E ele, quando ele matou seu irmão, ele correu se esconder. Gênesis capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória. Ele correu se esconder da presença de Deus. E ele se escondeu. E isto vem fugir de Deus, é um sinal claro de pecado. Porque isso em Gênesis 4, versículo 7, se não me falha a memória. Mas em Gênesis capítulo 3, também versículo 7, você vê, quando Adão e Eva pecaram, eles também se esconderam da presença de Deus. Então nós não temos que se esconder de Deus, não temos que fugir de Deus, nós temos que fugir para Deus, estarmos na presença de Deus. Por isso nós não podemos viver em pecado. Então veja, Caim quando matou seu irmão, também como Abel, como Adão e Eva fez, também fugiu, se escondeu. Para quê? Porque não queriam acertar de fato. E ele não queria acertar, tanto é que para Caim foi dada a mesma oportunidade que foi dado para Abel. Falou, faça como Abel, faça como os santos do passado, irmão, irmã. Quantas vezes erramos, mas há um caminho do acerto. Vamos fazer como os santos do passado. Ele falou, faça como Abel, teu irmão, e também encontrarás misericórdia. Mas ele não fez, porque ele não estava com o espírito para fazer. Então veja, é um espírito perseguidor. Por isso o cavalo vermelho. Depois do cavalo vermelho, que veio a perseguição, não vou entrar nisso porque o assunto é maravilhoso, mas é longo demais, né? Vamos aos pouquinhos. Então veja, quando depois que saiu da era da perseguição, entrou a era escura, porque morreu milhões de cristãos, nas arenas, a fio da espada, nas fornalhas e assim por diante. E então entrou a era escura, aonde havia escuridão espiritual, onde o povo não podia mais ver a verdade, aonde os poucos cristãos eram mais perseguidos ainda. Mas então veio a era da morte, o cavalo pardo, amarelo, a cor da morte, o amarelo pardo. Veja que o amarelo pardo é a cópia do amarelo dourado. O amarelo dourado
que é a cor do ouro, é um símbolo, é um tipo da divindade. Veja como ele sempre copia. Ele sempre copia. Deus traz a palavra com a divindade. E ele traz uma cópia, uma cor parda, que é o símbolo da morte. O pardo. O amarelo pardo, o símbolo da morte. Então, entrou a morte. Agora não é mais a morte por perseguição. Veja que não é. Primeiro branco, depois a perseguição vermelho. O branco fingindo-se a imagem de piedade. Então entra o cavalo vermelho ali, que é para a morte. Porém, essa segunda parte de 2 cavalos, entra o cavalo escuro. Veja que é o que nós estamos passando, sempre uma era entrando na outra e acumulando esses espíritos. É a escuridão, é o povo caindo numa escuridão moral, é a família caindo numa escuridão, porque na escuridão eles não podem ver. A pessoa, não, eu não sou cego, eu enxergo, mas está no escuro. Não muda muita coisa, também não pode enxergar muita coisa, porque está andando na escuridão. E por que anda na escuridão? São João nos trouxe isso logo no primeiro versículo do Evangelho de São João. A luz veio ao mundo, mas a humanidade amou mais as trevas do que a sua gloriosa luz. Para quê? Para poder andar em pecados nos seus delitos da carne. Um pouquinho mais de som grave, não altura, som grave só. Eles amaram mais as trevas para poder viver em delito, em transgressões. Mas a luz veio ao mundo, porém continuam andando em trevas. Então o cavalo preto trouxe a trevas, a noite. Acabou a luz do Evangelho. Acabou a luz do Evangelho. O mundo está em trevas por não amar a sua gloriosa luz. Mas nós amamos a sua palavra. Amém, irmãos? Então entra o cavalo, o pardo, a morte espiritual. Quem não andar na luz do Evangelho, a morte espiritual vai alcançá-los. É o cavalo amarelo. Porém, não vou trazer os 4 animais que guerreiam contra esses espíritos, né? É a batalha espiritual contra esses espíritos, mas vamos já direto para o último, né? Que é a águia, que é o que nós lemos aqui com o irmão Anderson. Deus nos deu um profeta para que nós possamos ter visão de águia. Amém, irmãos? Ter visão de águia. E por que a águia voa mais alto? Porque enquanto o mundo está nas trevas, nós podemos voar mais alto e andar lá em cima, aonde há a luz da palavra de Deus. Por isso nós devemos voar alto, não é voar baixo, não. Não é voar baixo, é voar alto. Bom, vamos continuar aqui. Estou aqui ainda em Apocalipse? Estou, né? Vamos lá. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Vamos lá. Então, no versículo 5 ainda, né? E olhei, e eis com um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Nós vamos entrar nisso aqui, nos próximos cultos eu vou tratar desse assunto aqui, se Deus assim nos ajudar. Próximo culto vai ser essa balança aqui na mão deste. Mas vamos aqui, se Deus assim confirmar, né? Então ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Uma medida do quê? De trigo. Vamos lá de volta. Então, o que o trigo é para nós? Veja, o trigo é o pão. Eu sou o pão da vida. Agora, veja o que eles estavam fazendo com essa medida de trigo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam comerciando. Vou ler de novo. Veja só. Diz assim: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Olha o que virou o Evangelho hoje. Começou a cobranças. As cobranças, olha, você cometeu o quê? Eu fiz isso, eu tive tal transgressão, então você faz tantas rezas, e você faz tantas preces, e mais tanto de oferta, você deposita ali no pé da vela e tal, e daí teu pecado está perdoado. Irmãos, comercializaram o pão, a palavra de Deus, virou um comércio. O profeta falou, os púlpitos tornariam-se palcos, e a igreja se tornaria uma casa de comércio. Mas a casa do Senhor, disse Jesus, será conhecida como casa de oração e não casa de comércio. O que eles fizeram? Começaram a comercializar perdão de pecados, a comercializar o trigo. O que é o trigo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? Agora, você notou que
é o trigo, é a cevada. E eu não sei se vai dar tempo aqui, mas enquanto o rápido não se der, ou Deus nos recolher, nós vamos andando, né, irmãos? Palavra após palavra. Amém? Mas veja, isso está ligado totalmente lá com o livro de Joel, e eu vou trazer esta visão aqui dentro, apenas mensagem Bíblia, porque é isso que nos interessa, mais nada. Amém, irmãos? Eu vou trazer nessas mensagens, os selos, eu estou com alguns aqui, né? E esse compêndio também, que tem todas as eras, e a Bíblia, que é o que nos dá segurança. Amém? Mas veja, essa passagem de Apocalipse, o profeta vai nos mostrar, está totalmente ligada com o livro de Joel, capítulo 2. E o livro de Joel, capítulo 2, está totalmente ligado com a era pentecostal, nos dias dos primeiros convertidos, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está totalmente ligada com este tempo que nós estamos vivendo, inclusive no batismo, inclusive no receber o Espírito Santo, inclusive no poder do Espírito Santo, inclusive em crer em toda a palavra de Deus, inclusive em crer na coluna de fogo. Aleluia. Amém, irmãos? Está tudo coligado. Mas vamos aqui. E dizia, então, uma medida de trigo. Agora você notou que o trigo, então, está falando do trigo. Nós vamos voltar lá para Joel, e nós vamos ver que antes da promessa, irmã Cirlei, da descida do Espírito Santo, irmã Marilda, antes da promessa, vem o trigo. Sabe por quê? Irmão Anselmo, irmão José. Começa a falar o nome, dá vontade de falar o nome de todo mundo, né? Todas as irmãs, todos os irmãos. Sabe por quê? Não fala do pão. A promessa, veja só, a promessa do trigo que ia ser dado ao povo está antes da promessa. Isso está em Joel, capítulo 2, versículo 19. A promessa do trigo entregue ao povo. Vamos lá para Joel de novo? Quem tem facilidade de abrir, abre comigo. Quem não tem, só escuta para nós não ficarmos parando, né? Tá bom? Amém? E, poxa vida, vamos lá. O culto hoje está sendo maravilhoso. Aleluia. Porque Jesus tem derramado o seu poder. Derrama, Senhor. Aleluia. Vamos lá. Versículo 18. Então o Senhor, Joel, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eu quero ouvir um glória a Deus agora, de todos que fazem parte do povo do Senhor. Diga glória a Deus! Aleluia! Então é com você que ele está falando, é com o Senhor, é com a senhora, é comigo. E eis que vos envio o trigo. O trigo. Eu já volto aqui. Vamos agora a Joel capítulo 2. Eu vou até fechar minha Bíblia aqui, voltar lá para Apocalipse já, mas Joel capítulo 2, versículo 28, você está com ele aberto aí, diz: e derramarei o meu espírito naqueles dias, e os novos terão visões, os mancebos terão visões, os velhos, os anciões terão revelações, e assim por diante. Não é assim? Veja, que no 19, Joel 2, 19, fala primeiro do trigo. Eu já vou entrar em mosto, conforme o nosso tempo, em mosto e no vinho. No mosto e no azeite. Obrigado. No mosto e no azeite. Eu já vou entrar lá, se não der agora, domingo que vem a gente entra. Mas vamos lá. Já vou entrar. Vamos aqui, por parte. Depois que ele fala deste mosto e deste azeite, primeiro ele fala também fala, e nessa sequência, primeiro do trigo. Depois, no versículo 28, que ele dá a promessa de derramar o Espírito. Depois, deixa eu voltar lá em Joel. Vocês estão em Joel ainda não? Tá. Se você notar, em Joel capítulo 2, no versículo 12, e mais diretamente no versículo 15, vai anotando aí, depois você lê em casa, ou deixa para ler domingo que vem com a gente, quando a gente for lendo aos poucos. Né? No 12 e no 15 de Joel 2, você vai ver que no versículo 11, 12, Israel está naquela batalha, se não me falha uma memória, com o rei da Síria, e eles seriam derrotados. Então Deus deu uma forma deles vencer. Primeiro, então, olha a sequência. Eles estavam passando um período de guerra, irmãos. De guerra, irmãos. E seriam derrotados. Nós já tratamos desse assunto, nessa passagem. E eles seriam derrotados, facilmente derrotados.
porque havia um conglomerado de nações para destruir Israel. Porém, Deus deu para eles uma maneira para vencer o inimigo. E se você ler o versículo 15 ao 16, 15 ao 17, melhor dizendo, você vai ver que a maneira é jejum, oração, vir à igreja, trazer os filhos para a igreja. Hoje o filho não quer ir para a igreja porque está frio. Não é por força, não é por violência, mas é por insistência nesse caso, né? Amém, irmãos? Não é por força, nem por violência, mas nesse caso, segundo a Bíblia, eu estou apontando a Bíblia. Amém, irmãos? Não é por força e nem por violência. Ninguém vai pegar o filho pela orelha, a filha pela orelha e vai trazer para a igreja. Mas é por insistência. Vamos, meu filho, vamos. Não vai, tá bom, mas domingo que vem vamos. Vamos, meu filho, vamos. Você está entendendo? Há uma maneira, e oração, e jejum, e leitura, e o toque da trombeta. E nós estamos aqui porque o toque da trombeta está sendo soado. Agora veja, Deus deu uma via para eles vencer. E eles, ao usar a via do Senhor, eles alcançaram a vitória. E ao alcançar a vitória, então primeiro nós devemos alcançar a vitória. Depois vem as dádivas de Deus. Foi falado ontem em Colombo, o irmão Joab estava lá conosco. A linha ontem foi as 3 faces Éden. Bom, não vou falar aqui, senão eu vou acabar pregando, né? Mas, veja, foi falado ontem em Colombo, e hoje de manhã eu usei aqui nos destaques. Deus não está atrás de adoração. Aí alguém vai falar, pastor, agora o senhor errou, hein? Deus não está atrás de adoração? Não. O irmão antes leu de manhã e vai ler de volta para nós, João 4, eu tenho usado muito São João 4, 23, 24, São João 4, 24, mas em São João 4, 23, mostra que Deus não está atrás de adoração, porque Elvis Presley adorou a Deus. Sabe quantos hinos o Elvis Presley, hinos, e olha, muito melhor que os hinos de hoje, alguns hinos de hoje pelo menos, não é? Sabe quantos, vocês são músicos? Cadê a tábua? Está ali, minha filha, isso. Sabe quantos hinos Elvis Presley gravou? Mais de 50 hinos. Entre eles, irmão Joab, cita 2 aí para nós. Paz no vale. Haverá paz no vale para mim. Sim, eu sei. Haverá paz no vale para mim. Senhor, eu sei. Outro, irmão Joab. Tocou-me, irmão Wesley Henrique. Jesus, como que é? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus nos tocou, livrou-me da escuridão. Outro Joab, tem alguém? Que bela história da excelsa glória. Tá bom, que eu não me lembro o resto. Tá bom, isso. São João 4, 23. O irmão Anderson leu para nós de manhã e vai ler de volta. Deus não está atrás de adoração. Elvis Presley adorou, mundanos adoram. Elvis Presley gravou 2 CDs evangélicos, fazia o povo chorar cantando o hino evangélico. Segundo os seus componentes da sua banda, diz que depois de todo o show dele, irmão João, todo o show do Elvis Presley, ele ia para o camarim e ficava horas cantando hinos, porque a alma dele ficava clamando. Eu falei hoje de manhã o porquê. A alma dele ficava clamando, porque ele tinha primogenitura para a música evangélica na humanidade. Os hinos, a música evangélica na humanidade. Mas ele estava cantando, usando o seu dom para o inimigo. E ele ficava cantando, chorando e cantando no camarim, cantando hino. Sua mãe morreu na Assembleia de Deus. Então veja, é um adorador. É ou não é? Mas não era, ele adorava Deus, mas ele não era de fato um adorador. Deus não está atrás de adoração, Deus está atrás do adorador. Correto? Eu já vou mostrar na Bíblia. Sabe por quê? O que o adorador faz? O que o pedreiro faz? Faz obra, né? O que o motorista faz? Dirige. E o que o adorador faz? Adora. Então ele não está atrás de adoração. Ele está atrás do adorador. Porque nós somos adoradores de Deus. Então nós adoramos. Mas nós adoramos com nossa vida. Ele está atrás dos adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade.
tem que viver uma vida certa diante do Senhor para Deus aceitar a adoração. Porque muitos podem adorar, mas quem é adorador de Deus? É aqueles que vivem a vida no Evangelho. Lê para nós, irmãos. É o 23, né? São João 4, 23. O irmão Anderson está nos ajudando hoje. Veja só como ele está atrás de adoradores e não de adoração. Porque o adorador vai adorar. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quem que o Pai está procurando? A quem que o Pai está procurando? Aos que adoram em espírito e em verdade. Não é só adorar a Deus, eu adoro a Deus. Você vai lá em qualquer lugar do mundo e as pessoas, você é crente, você fala, eu sou. Ele fala, eu adoro a Deus. Adora mesmo? Ele está atrás de adoradores. Está ali, 23. Aí o versículo 24 diz, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem, o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então veja, nós temos, ele tem nos dado um meio para vencer, um meio para adorar. Quando Israel, então, ele se sujeitou a Deus, ele adorou a Deus, ele serviu a Deus, ele trouxe o seu povo diante do toque da trombeta, então eles venceram. Ao vencer, então Deus deu a eles o trigo. Vamos por parte aqui, então, primeiro o trigo. Ele trouxe o trigo. Por que ele não trouxe o pão? Por que ele não trouxe o pão? Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Amém? Quem comer deste pão tem vida eterna. Amém, irmãos? Sabe por que você vem na igreja? Sabe por que você lê a Bíblia, lê a mensagem? Porque você está comendo do pão eterno. O pão que alimenta a tua alma, que alimenta nossas almas. Ele falou, veja, por que ele não trouxe o pão então? Porque aquele trigo estava apontando o pão que viria, que era Jesus. Outra coisa, você pode ver que tanto lá no Velho Testamento, então a dispensação gentia e judaica, da lei e da graça, o pão estava ali, que era Jesus. Amém? Mas no Velho Testamento, eles só recebiam, veja, pela palavra ali, o trigo. E tem muitas passagens. O que o Elias, o Eliseu, falou para a viúva? Falou, olha, me traga o trigo e o azeite. Elias, né? E a vasilha. E faça um bocado, um pão, um bolo para mim. Veja, o trigo estava entre eles, sempre. Trigo. Porém, só na jornada de Israel, que o pão descia do céu. Depois era só trigo. Porque o início da jornada, vocês estão captando, irmãos? Começa com o pão que descia do céu. Depois é trigo. Porque o povo agora vai viver aquilo. Não era para o povo receber o pão pronto. Quem quer comer comida pronta, vai no restaurante Tempero Bom, por exemplo. Né? Vocês estão entendendo? Quem quer comer pronto, vai no lugar de comida pronta. Mas quem não quer pronto, o que tem que fazer? Tem que comprar o macarrão, tem que comprar o trigo, tem que comprar o tempero e fazer. Então, primeiro veio pronto, o maná desceu do céu. Vocês estão captando, irmãos? Desceu o maná pronto, o maná descia do céu. Comida de anjos. Comida de anjos. Depois que Deus mostrou, em outras palavras, Ele mostrou para eles. Vocês estão, olhem para mim aqui. Ele mostrou para eles o que era para fazer com o trigo. Pão. Então daí mandou pão. Ou melhor, mandou trigo. Aí veio o dia do pão vivo, que era Jesus, descer. E depois que Jesus subiu, voltou a Bíblia a citar trigo. Por que não veio pão? Não, é trigo. Sabe por quê? Se você quer se alimentar desta palavra de vida eterna, você recebe o trigo. Quem tem que fazer o pão somos nós. Não é tempo de crente preguiçoso nesse sentido, você está me entendendo? Amém, irmãos? Não é tempo de nós estarmos vagarosos, preguiçosos. É tempo de nós tomarmos a palavra de Deus, tomarmos a Bíblia, tomarmos as mensagens e fazer um bocado para nos alimentar. Para nos alimentar. Amém, irmãos? Veja, primeiro, por que não pão? Não é trigo que vai fazer o pão. Vamos fazer o pão cada dia que nós parágrafos e versículos bíblicos, você está fazendo pão que alimenta a tua alma. Amém? Não, as mensagens, o irmão Bruno já pregou a mensagem, agora é só ouvir, que é pão pronto, né? Mas mas a mensagem já está pronta, sim. O trigo está prontinho, agora é nós que temos que fazer esse bocado para se alimentar. É isto.
Não é pegar mensagem de outros lá, eu penso assim, eu pensei que cada um faz uma linha, e daí forma muitas linhas. Não. A mensagem está pronta, o trigo está pronto, o azeite para este pão está pronto. Sim, mas nós temos que fazer a mistura. Amém? Mas não podemos misturar outra coisa. Temos que pegar o que já está pronto. Amém, irmãos? Bom, então, o trigo é o trigo e a cevada é o que fazia o pão. O pão é o tipo da palavra. É o tipo da palavra. E o que eles receberam? Nós estamos em Joel ainda 2. E ele diz ali: e eis que vos envio o trigo. Então ninguém tem trigo de si mesmo, viu? Nesses tipos perfeitos aqui. Não, eu tenho uma revelação nova, eu tenho um entendimento novo. Não. Eu vos envio o profeta Elias. O senhor fala trigo, eu falo profeta Elias. Vamos lá. É isso aí. Amém, irmão? Vocês estão entendendo bem, irmãos? Não pode perder nenhum pedacinho, senão fica desconjuntado aí, né? Vocês estão entendendo? Olha, a palavra de Deus. Eis que vos envio o trigo. Profeta Elias. Olha só, não é a mesma coisa? Captou? Quem que trouxe o trigo para nós? O Elias. O nosso Elias. Amém, irmãos? Elias e o trigo está em volta. Ele traz o trigo. Agora nós vamos se alimentar, fazer esse pão culto após culto. Você faz culto doméstico, você lê as mensagens. É um culto, é um pão que você está se alimentando. Ah, irmãos, isso alegra meu coração. Amém, irmãos? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não bate certinho, irmãos? Eis que vos envio o trigo e o mosto. Aí alguém pode perguntar: pastor, o que é o mosto? O que é mosto? Por isso que veja só, que nós pegamos esse Joel capítulo 2 e fazemos junção lá com Joel Atos capítulo 2. E isso no versículo 28. Mas antes disso, tem algo a ser feito. Tem algo ainda a ser meditado. É o que nós estamos meditando, que é esse versículo 19 aqui, com a Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Vamos lá. Vocês estão andando junto comigo? Amém, irmãos? Amém, irmão Wilson? O Wilson está na galeria 3 lá. Deus abençoe, irmão. Ai, tá captando bem aí, irmão? Coisa boa. Lá desde o último irmão até o último irmão aqui. Coisa boa. Amém? Vamos lá. Então diz assim: e o mosto? O que é o mosto? O que é o mosto? Vamos lá para Apocalipse. Deixa eu marcar uma marca em Joel. E eu já vou aqui, irmãos, de volta para o terceiro selo. Terceiro selo e perguntas e respostas sobre os selos, que eu quero ver se dá tempo de ler ainda hoje, dentro do nosso tempo. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos para Apocalipse capítulo 6. Veja só. Veja, a primeira coisa, veja só, versículo 5 ainda. E olhei um cavalo preto e uma balança na mão, versículo 6 já. E ouvi uma voz, Apocalipse 6, 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O que eles estavam fazendo? Comercializando este pão. O Mombrana falou: vão transformar as igrejas em casas de câmbio, de comércio. Estão cambiando. Você quer a tua bênção? A tua bênção chegou. Traz R$50 no altar. Você quer a tua bênção chegou. Compra um potinho de areia ali diretamente do Rio Iguaçu com uma logomarca lá de Israel. Ou quem sabe seja de Israel mesmo, não sei. Compra uma toalha com o suor que o pastor pregou no dia tal e Deus usou ele. Compra. Estão cambiando o evangelho? Eu tenho dito. Daí não pode lavar a toalha com suor. Toalha suada sem lavar. O que vai acontecer com aquela toalha? Misericórdia. Olha, se você pecou, tua oferta tem que ser tanta. Se o teu pecado é maior ainda, tem que ser maior ainda a tua oferta. E daí constrói igrejas com tetos de ouro. Daí podem pagar a besta com o pé na terra, que é o poder político. A besta com o pé na água, que é o poder religioso, pode pagar e financiar a besta com o pé na terra, que é o poder político, para não falir a sua nação. E então todos os governantes da terra vão entregando seu poder à besta para ter o domínio mundial. Com dinheiro, comprando.
Mas nós não somos Elvis Presley, que trocou a sua primogenitura por uma frota de Cadillac, nem Judas, que trocou a sua primogenitura por 30 moedas de prata. Nós não vamos trocar a nossa primogenitura. Ô pastor, nós somos os últimos serão o primeiro. A mensagem de Elias é a mesma mensagem do apóstolo Paulo. Nós não vamos trocar a nossa fé, a nossa primogenitura, por valor ou por luta alguma. Nós não trocaremos. Nós não comercializamos o evangelho. Nós sabemos a nossa obrigação com os dízimos. Um filho de Abraão é dizimista. Nós sabemos a nossa obrigação com as ofertas. Um filho de Abraão é ofertante. Nós sabemos a nossa obrigação com a irmandade, com os irmãos. Nós sabemos nossas obrigações com a nossa dedicação com os cultos. Não importa se é de manhã, se é de noite, nós estamos sempre aqui. Por quê? Porque nós não vendemos a nossa primogenitura. Bem colocado agora, né? Porque assim, quando era de manhã, todo mundo estava aqui. Agora veio para de tarde, todo mundo está aqui. Se continuar de tarde, vamos continuar. Se voltar para de manhã, nós vamos continuar. Amém, irmãos? É assim. Nós não vamos vender. Ó, pastor, olha, irmã Sarão, passando muita luta. Muita luta, vamos orar por ela. O filho, desde domingo no hospital, fui visitar ele. Foi visitar ele na segunda-feira. O irmão João Souza foi comigo. Aí o pai foi lá, o irmão Simon foi posar com ele. Quando saiu do hospital, a moto dele não estava mais lá na frente. Mas que luta! Que luta! O irmão Jacó, semana passada, já não me lembro mais, 3 horas da tarde. O irmão Jacó, os irmãos, né, a maioria lembra. Domingo, a irmã Fátima, a esposa da irmã Fátima. 3 horas da tarde, bandidos com mão armada entram dentro da casa dele, levam o carrinho dele. Quem conhece a história dele sabe como ele lutou para ter aquele carrinho. Eu me compadeci demais com aquilo. Falei, o mesmo Deus que trouxe a moto dele quando roubaram a moto, depois de 2 ou 3 semanas, alguém sentado num ônibus passando, olhou a moto, falou, mas parece a moto do meu vizinho, Jacó. Ligou para ele, meu vizinho, a moto está aqui no centro, parada, desde ontem de noite, eu passei para trabalhar, a moto estava ali, passei, está ali ainda, o senhor esqueceu ela aí? Falou, não, ela foi roubada, então vem buscar que ela está aqui, ó. Ah, meu Deus, é o Deus do impossível. Passou uma semana, acharam o carro do irmão Jacó. Deus pode trazer a moto do nosso irmão, vamos orar. Se for a vontade dele, ele traz. Se não for, ele não vai trazer. E a irmã já expressou, tudo contribui para o bem. Em tudo, dai graça, foi o destaque dela. Me permite dizer isso. Nós não vamos trocar nossa primogenitura por nada. Eu conversando com o irmão Simon Gabriel, o filho, né, do irmão Simon com a irmã Sarão. De repente eu olho para a irmã chorando lá no hospital. E ela falou, viu, filho, que privilégio nós tivemos de Deus. Deus enviou o pastor para orar por você aqui no hospital, com lágrimas nos olhos. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Isso no início da semana. No final de semana, 10h30 da noite, eu na frente da casa de alguém, para levar ajuda, para levar aquilo que é minha obrigação sacerdotal. Não avisa o pastor que nós não vamos receber ele, não. Fiquei lá não sei quanto tempo no frio, lá na frente, esperando. Avisa que nós não vamos receber, não. Pode ir embora. Aí eu falei para a pessoa que estava comigo, falei, não repare isso aí não. Não foi a única vez que eu fui tocado, vamos supor assim, que fui rejeitado de nem entrar na casa, numa noite de frio. E não vai ser a última. Não tem problema, não. E o outro já fala, olha que privilégio que nós recebemos no hospital. E o pastor está aqui orando por nós, olha que privilégio. Ah, irmãos, para eles é um privilégio, para mim maior ainda, estar ali com eles. E ouvir o que ela falou no destaque hoje. Pastor, eu estou vivendo isso. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Não vamos vender a nossa fé. Não vamos trocar por medida de nada, não. Conforme Deus quer, Ele te abençoa. Conforme Deus quer, Deus permite você passar alguma luta. Mas Ele te dará força de vencer todas as lutas. Ele te dará força. Ele nos dá força. Uma medida por isso, por aquilo. Ó, vem cá, é o tal do grupismo, né? Vem cá, olha, viu? Vem para cá, porque aqui é assim, porque assim você vai ter vantagem, comercializando a própria mensagem. Não, não, não. Nós estamos no ter verdadeiro, vamos permanecer com alegria. Você pode pensar assim, a gente é humano. Para mim sair de casa, minha esposa está ali. Para mim sair de casa, fazer 2 visitas na sexta-feira à noite, no frio que estava.
deixei meu filho chorando em casa para ir fazer visita. Né? Você esconde dele porque fica chorando. É assim. Está tudo bem. Voltei feliz do mesmo jeito que eu fui. Portanto, é nós estar no nosso posto de dever. Amém, irmãos? E amar a todos. E uma medida de trigo por um dinheiro. Quer trocar a palavra por algum benefício? Não. Alguém me falou, eu fiquei tão feliz, falou assim, que bom. Do jeito que era lá, continua sendo aqui. Tem as particularidades, o tempo vai passando, mas a mensagem não mudou, irmãos. Nem a sua fé. Você não trocou por nada. Se nós olharmos, como foi falado hoje de manhã, olharmos no retrovisor da nossa vida, quantas lutas nós poderíamos já ter apostatado, trocado por algum benefício. Nós não trocamos a nossa primogenitura. Tudo que o inimigo quer é fazer alguém se apostatar. Como eu disse quarta-feira, a salvação é individual, mas o rapto é coletivo. Ele quer fazer um apostatar, para fazer todos parar. Mas nós estamos aqui, Jesus. E não, veja só, uma medida de trigo por uma medida de dinheiro. E 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Vamos para lá de volta? Nós estamos dentro do horário ainda. Vamos para o Joel de novo? Vamos para o Joel de novo? Amém? Então, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E o vinho. Trigo, cevada, para fazer o pão. Amém? E aqui, veja só o que eles receberam. E eis que vos envia o profeta Elias. Não, aqui é o trigo. É a mesma coisa, a palavra de Deus. O que o profeta Elias nos trouxe? Tem gente que fala, Deus nos enviou um profeta. Deus nos enviou um profeta com a palavra. Amém, irmãos? Com o maná, o alimento. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite. Essas 3 citações é o que nós terminamos de ler lá em Apocalipse capítulo 6. Porque o vinho, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho. Nós entramos nisso aqui agora, se Deus der graça, no que vem nós continuamos, né? E não danifiqueis o azeite e o vinho. E porque eu dei o trigo, a cevada e o trigo, o vinho e o mosto, ou melhor, o azeite e o mosto. Porque o que é o mosto? O mosto é o fruto, a vinha, que faz o vinho. Então o que ele estava dando? Ele não deu vinho também, irmãos. Ele deu o mosto. É nós que temos que trabalhar. É o nosso tempo. É o nosso tempo de trabalhar. O inimigo quer apostatar, mas nós temos que trabalhar. Somos, irmão Júlio, os trabalhadores da 12ª hora, para receber o mesmo valor dos que trabalharam lá na primeira era. Amém, irmãos? É que eu vi o irmão Júlio ali. Você captou? Também não era o vinho. Ele não deu nem o pão pronto e nem o vinho pronto. É o nosso esforço. Agora, veja. Então, quando Cristo vem, Jesus Cristo vem, ali está o pão, ali está o vinho. Quem comer da minha carne e não beber do meu? São João 6. Está ali o pão e o vinho. Depois, volta o povo ter que voltar lá a pisar no mosto para sair o vinho debaixo dos lagares. É o nosso trabalhar. O que isso simboliza? É o meu andar, é o seu andar, é o seu esforço. Pisa no lagar. Com o mosto ali. O mosto é essa massa. Vocês estão me entendendo? É o mosto. Não, moço não é nem a uva e nem o vinho. É essa massa que colocava lá, começava a pisar, que é a uva, fazia uma massa. Esse é o mosto. Que virava o vinho. É o mosto. Não é o moço, é o mosto. Amém, irmãos? Estão captando? É a hora de nós estarmos caminhando, se esforçando. Tem alguns apostatados, vamos atrás, vamos amá-los, vamos orar por eles, porque é a hora da igreja estar caminhando. Então o mosto é o vinho. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Vamos aqui. Eu parei aqui, vou continuar aqui. É claro, o profeta disse. E logo depois que a igreja estava estabelecida, parágrafo 297 do compêndio, estava estabelecida,
E estava em poder, e eles extinguiram tudo, e passou por cerca de centenas e centenas de anos, até que todo leitor conhece como a Idade Média, e quantos disso sabem lá, a congregação diz amém, claro, a Idade Média, isso que nós terminamos de falar desses cavaleiros. Veja, aí está o cavalo escuro agora, a era da escuridão, representando aquela era tenebrosa. Aí eu só quero lembrar os irmãos, devagarzinho nós vamos andando, mas que essas cores dos cavaleiros estão também ligadas com as pragas que caíram no Egito. Você sabe que uma das pragas foi uma escuridão tão tenra que a Bíblia diz que parecia que podia tocar na escuridão. Nós podemos ver a escuridão da moral da mulher, da moral dos homens, da imoralidade no caso. Nós podemos ver de tanta escuridão. O mundo está numa tenra escuridão. A religião está caída. Ela vendeu sua primogenitura pela política, pelos poderes. Venderam as famílias, as mulheres, para poder ter seus direitos. Irmão, se tem alguma mulher que tem direito, é a mulher cristã. Como a Mária, e como a Ana, a Mariana, como a Isabel, e tantas outras. Se tem algum homem que tem direito, é o homem de Deus. Tem direito à vida eterna, irmãos. Tem direito a obedecer a Jesus. Que direito é esse que nós não era digno? Vão vendendo a sua primogenitura. Agora, todas as esperanças esgotaram, absolutamente, sem esperança. Tudo parecia tenebroso para os pequenos crentes, bem como agora. Agora, é por isso que foi chamado representante do cavalo escuro. Sua balança, veja como o profeta vai mostrando, né? Sua balança na mão. Veja, proclamando medida de trigo por dinheiro. Medida de trigo por dinheiro, 3 medidas de cevadas por um dinheiro. Veja, realmente isto é trigo e cevada são o esteio natural da vida. Eu sou o pão da... Aleluia. Eu sou o pão da vida. É disso que o pão e coisas mais são feitas para a sobrevivência do homem. Ou seja, eles estão tirando o pão da vida. Não nosso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas veja, ele estava cobrando por isso. Você acha que o inimigo dá prazeres carnais? O inimigo dá abastâncias humanas, mas não vai cobrar? E o preço dele é mais caro do que o preço de Deus. Porque o preço de Deus ele já pagou. Está pago. Aleluia! O perdão de nossos pecados foi pago no Calvário. O que isto quer dizer é que eles estavam cobrando seus súditos pelo tipo de esperança de vida que eles estavam enviando e fazendo. Está tudo aí na mão do ser humano. Nós falamos hoje de manhã, depois da transmissão aqui, né? Um grande arqueólogo, estudado, renomado mundialmente, muitas arqueologias ou muitas descobertas arqueológicas lá de Israel, ele passa por isso, ele está envolto nisso, muito. Perguntado para ele, o que o senhor acha da pandemia? Me mandaram esse vídeo. O que o senhor acha da pandemia? Ele falou, olha, eu vou falar por mim, não pela minha religião, mas pelo que eu tenho visto das reuniões ecumênicas, pelo que eu tenho visto dos estudos, vai só mais 2 anos. 2 anos. Prepara-te a igreja para subir. Ele não quis falar no nome da religião, não quis envolver. Ele falou, só vai mais 2 anos para o domínio mundial. Ele falou, a ciência está pronta. Ele respondeu a pergunta, né? Sobre a pandemia. A ciência está preparada. A tecnologia está pronta. Lembra como o Abraão falou? Está tudo entrando em ordem para o grande concílio ecumênico. Agora, segundo os arqueólogos, os PhDs da teologia, ele falou, não vai 2 anos. No máximo dentro de 2 anos, o grande concílio ecumênico toma o mundo. E a liderança única, inclusive, como é que é o nome da cidade lá, irmão João, que fizeram até, já tem até o trono para esse rei lá, para esse domínio mundial franciscano, se você me entende. Fizeram lá. Isso lá. Fizeram até uma basílica lá, um lugar já com o trono dele, onde ele vai dominar o mundo. Já está pronto. A ciência está pronta para o domínio mundial.
A tecnologia, eu falei para vocês, o licenciador do centro, Crislan, pesquise, melhor nem pesquise, vai ler as mensagens que ganha mais, mas está lá o Crislan. É o lugar, é uma basílica, é um lugar que ele vai sentar e vai dominar o mundo. Está pronto? Aí veio lá o licenciador do censo 2022, lá em casa. Oh, Jesus, mas eu fiquei contrariado. Falei, olha, rapaz, eu vou responder, porque tá bom, tem que responder, não temos nada a esconder. Mas por que você quer saber quantas pessoas moram na minha casa, rapaz? Quantas pessoas dependem de mim? Quantas pessoas isso e aquilo? Quanto banheiro eu tenho? Ah, rapaz. Quer saber quantos banhos eu tomo? Quantos café eu tomo por dia? Quanto banheiro tem na casa? Eu falei, eu vou responder. Porque nós, enquanto a lei do homem vai com a lei de Deus, nós vamos andando, não é isso? Não é isso, irmãos? Eu falei, mas sou contrariado, viu? Sou contrariado. Inclusive, eu convidei ele para vir aqui na igreja. Eu contei tudo certinho para ele aqui. Quando ele foi embora, eu falei, espero não ter te afligido. Ele falou, não, o senhor não. O que eu tenho passado é bem pior. Eu falei, porque eu não estou contra o senhor. Eu sei que o senhor só está trabalhando. Estou contra esse sistema. Esse sistema. Eu falei, o senhor sabe quando que foi feito o primeiro censo? Ele falou, sei, foi em 1900. Eu falei, não, isso é o que o senhor aprendeu no cursinho para fazer essas pesquisas tuas aí, rapaz. Eu falei, não foi nisso aí não. O primeiro censo mundial, vamos supor assim, falei para ele, foi nos dias de Moisés. Do segundo censo, foi nos dias de Jesus, que o rei fez um censo para saber quantas pessoas tinha na casa, quantas crianças tinha, quantas crianças abaixo de 2 anos. Porque você quer saber qual é a minha religião, rapaz? Falei para ele, a minha religião é Jesus! E meu companheiro é mensagem! E meus irmãos são a noiva! Aí eu falei, para matar Jesus. Agora estão querendo matar quem? Foi para matar Moisés o primeiro. O segundo foi para matar Jesus. E agora estão querendo matar quem? Mas não mataram Moisés. Por isso que não é para ter medo não, irmãos. O crente fica com medo dessas coisas. A Bíblia se cumprindo. Você é um crente bíblico. Com o que temeremos? Irmãos. Mataram Moisés? Mataram Jesus? O Jesus de hoje é quem? E a senhora Cristo hoje é quem? Se não mataram Jesus lá, não vão matar a noiva hoje. Nem Estevão eles mataram. Vocês não podem me matar, diz Estevão. Os céus se abriram. Irmãos, é só aguardar. A qualquer momento, os céus vão se abrir. Cristo descerá nas nuvens. A igreja subirá. E nós iremos para as bodas do Cordeiro de Deus. Está chegando a hora. A mensagem veio. A noiva manifestou. A noiva manifestou crer na Bíblia. A noiva manifestou crer na Bíblia. Ter o Cristo dentro. Ele diz, a política mundial está pronta, as duas forças mundiais. O cristianismo, pela liderança romana. O comunismo, pelas nações comunistas, que vão se autodestruir na grande guerra final. Porque Deus não faz mal a ninguém. Deus não destrói ninguém, diz o profeta. Eles vão se autodestruir, mas a noiva vai subir. Aleluia! Aleluia! Não é para temer, é para glorificar a Deus. Para imaginar encontrar um ao outro lá e dizer assim, ei, mas é a irmã? É o irmão? E lá não vai ter esse negócio de pastor, não. Eu sou pastor, que viu? Se você não estiver atrás de mim, se você não tiver a minha visão. Irmãos, nós temos a visão profética. Leia neste compêndio, página 5 deste compêndio. O profeta diz, necessitará uma visão profética em cada um de nós. A visão que o profeta teve, nós temos. É a mesma visão. Não tem que estar atrás de ninguém, atrás de visão, de pensamento, nada não. É só ficar atrás da palavra. Atrás do escudo broquel, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou, a ciência está pronta? Está pronta. A ciência está pronta. Aí, sabe por quê? Eu não ia falar, eu ia contar meus dados para ele. Ele já perguntou, qual que é o teu CPF? Eu falei, mas que coisa, rapaz. Você não era sigiloso antigamente? Antigamente alguém ia falar o CPF e falava assim, meu CPF é 029, 530, calma, não vou falar tudo não.
Não era assim? Era sigiloso. Agora, quando quer o CPF na nota, é 029, 530, tudo, o resto, tudo. Se alguém quiser anotar a nota ali, vai fazer uma compra no nome dele. Não era sigiloso isso? Mas eu falei, quer saber? O que adianta tentar esconder desse tema do censo? Se que todo mundo que tem um celularzinho, na hora de colocar o chip no celular, tem que colocar o teu CPF. E no censo não é nacional, não, é mundial aquele censo, viu? Qual que é o teu CPF? Qual que é o teu CEP? O pastor Afonso, uma vez, foram conversando, um membro do pastor Afonso, conversando com alguém na rua lá, ele falou, eu sou o sacerdote da Basílica, não sei das quantas ali e tal. Ele falou, eu sou do tabernáculo. Ele falou, lá do tabernáculo do pastor Afonso? Ele falou, o senhor conhece ele? Ele falou, não conhecemos, mas nós sabemos todos eles, onde estão. Falou o endereço da rua, da igreja, o endereço da rua e o número. Cascavel não é uma cidade pequena, mais de 400 mil habitantes, não, 350 mil habitantes. Mas já está assim. Irmãos, o irmão saiu glorificando. Saiu glorificando. Que maravilha. Deixa eu concluir aqui. Eu vou para lá ou para cá? Que maravilha. Ele começou aquele exato momento a pagar pelas orações, cobrando pelas orações. E eles ainda fazem isso. Novenas. Porque o que eles estavam fazendo? Apropriando-se da riqueza do mundo. A balança pesando. Eu não vou ler aqui porque eu vou deixar isso para domingo que vem. Agora, parágrafo 305. Agora, o azeite simboliza o Espírito Santo. Eu vou parar aqui por causa do meu horário. Falta 1 minuto. O azeite simboliza o Espírito Santo. O vinho, no parágrafo, nós vamos entrar no parágrafo 306. Depois nós vamos para o quarto selo, para quem está anotando. O quarto selo, parágrafo... Ainda na revelação dos 7 selos, no terceiro selo, nós vamos ao 314, depois vamos ao 67 do quarto selo. Para quem está anotando, nós vamos estudando. Tudo que está aqui, está aí na sua casa, na sua mão. Não está nada escondido, não. Amém? Somos um povo. Bom, então, o azeite, não danifiqueis. Não cobrem, não tirem, não vendem a primogenitura da palavra. Mas o mundo está vendendo, a religião vendeu, mas a noiva não vai vender. Não danifiqueis o azeite, a unção. O que eles estão fazendo com a unção hoje? Eu fui uma vez, com o saudoso irmão Alberto e a irmã Lúcia, na casa de uma pessoa. Estava com um espírito, eu não gosto de expressar para não dar dando ideia, né? Tem muita gente assistindo. Mas com o espírito de tirar a vida, né? E a criança lá, e a mãe estava desesperada. O irmão Alberto nos chamou, lá perto da sua casa. Lembra dessa situação? Lembra? A irmã Rodrigo lembra. Nós fomos lá e conversamos um pouco. E eu fui lá, orei. Demônio mesmo. Demônio, isso é um demônio, né? Um espírito contrário. Nós oramos. O demônio foi embora. Foi embora. Aquela mãe tão feliz. Não sei se a senhora conheceu a pessoa, mas é pertinho. Ficou sabendo, né? É pertinho da sua casa, para lá um pouquinho assim. O demônio foi embora. Aquela mãe ficou tão feliz, tão feliz. E eu fui, levei um azeitinho, né? Não sei se era desse aqui ou do outro. Eu levei o azeite e orei pelaquela moça com azeite. Na hora o demônio foi embora. Foi na hora. Quando eu estava indo embora, aquela mãe tão feliz, ela falou, pastor, me venda teu azeitinho, por favor. Eu falei, não, irmão, isso aqui não é vendido, não. Isso aqui não é vendido, não. Isso aqui não é comércio, não. Isso aqui não é comercializado, não. Falei, senta aí que eu vou pregar agora. Não falei, não. Falei, não, irmão, nós não vendemos bênçãos, nós não vendemos, isso aqui não é vendido. Ela falou, bota preço, pastor. Não bota preço, eu quero esse azeitinho na minha casa. Sem dinheiro, sem preço. E você tem toda a fonte do azeite, da unção celestiais na tua vida, nas tuas mãos, na tua oração. Aleluia. Eu falei, irmã, nós não vendemos. Falei para ela, irmã, nós não vendemos. Irmãos, o irmão Alberto, a irmã Lúcia, minha testemunha, ela estava junto. A irmã Lúcia ainda viva, né? O irmão Alberto já saudoso. A mulher não me deixou embora lá sem ficar com azeite. Daí eu falei, não, o senhor não vai embora. O senhor não vai embora, da minha casa o senhor não sai, sem deixar esse azeite aqui. Eu falei, irmã, eu não vendo. Bom, final, eu falei, irmã, não é certo, isso aqui é usado por sacerdote, pelo presbitério da igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Mas o senhor não vai embora sem vender para mim. Eu falei, então tá, irmã, eu prefiro deixar de graça para a senhora embora. Não, nós não agimos assim.
Mas dentro da sua consciência e diante de Deus eu não posso fazer outra coisa, só não deixa eu ir embora. E eu não moro aqui. Amém, irmãos? Eu falei, eu prefiro te dar de presente do que cobrar. Vai, então me dá. Nós não comercializamos. Obrigações nossas, não é obrigação, não. Eu falo que é privilégio. Tem gente fala, eu vou para a igreja porque é minha obrigação. Ah, irmão, obrigação vir da igreja é privilégio. Eu tenho que orar toda manhã, é minha obrigação. Obrigação é privilégio. É privilégio. É privilégio. Bom, já citei os parágrafos, nós vamos continuar domingo que vem, permitindo o Senhor, né? Permitindo o Senhor. Mas ainda em Joel, só para encerrar, e vos darei azeite, o mosto. Então o mosto, o trigo, o trigo é a palavra, ele tem dado. Amém, irmãos? Ele enviou um profeta com a palavra. Aleluia! Como diz o irmão, como alguém não crê, está aqui. Aleluia! Depois ele falou, e o mosto. Então o mosto é aquilo que é gerado o vinho. E o azeite, que é o tipo do Espírito Santo, nós vamos entrar nisso também. E deles sereis fartos. Não vai ser pouco não, irmãos. A nossa mesa é farta. Ah, irmãos, dá vontade de pregar até meia-noite, não? É, né? E nós seremos fartos disso. Quanta mensagem, hein? No início da mensagem, para ouvir uma fitinha do Mombrana, às vezes era 6 meses, né, irmão João? 6 meses para chegar, fazia o pedido, né, irmão José? Fazia o pedido, ficava 6 meses. Lá no Ceará, no sertão do Ceará, lá bem no cantinho do Ceará, lá um pastor chamado Tadeu não, Ademir, se não me falha a memória, muito amigo meu, pobrezinho. Ele falou, pastor, não sabe como é que nós fazíamos para ouvir a fita do Mombrana quando chegava? Para ouvir até a imagem, aqueles que faziam assim, que ficavam jogando a imagem. Lembra dessa? Eu não sei como é que é o nome daquele aparelho. Você lembra? Ele falou assim, a gente fazia o pedido, parece que era cerca de 1 ano para chegar. E daí nós ia em praça pública. Praça pública, porque todos os irmãos queriam ir na casa, mas não tinha como. Quando chegavam as mensagens, tamanhão, assim, uns livretos assim, ó, compridão. Nossa, era uma alegria na igreja. Agora a gente traz mensagem aqui, é difícil até de mandar oferta levar os envios, pagar os envios. É difícil. Perdeu o valor? Irmão, nós temos abundância. É culto quarta, é culto domingo, é mensagem, é Bíblia. Eu não sei quantas Bíblias eu já dei para meus filhos. Que dia que foi que eu vim aqui assinar uma Bíblia para o meu filho? Meu filho está lá em cima, mais uma Bíblia. Eu falei, mais uma Bíblia, filho? Ele comprou. Ele falou, pai, essa aqui o senhor não assinou ainda. Eu falei, daqui que eu assino. Que alegria! É Bíblia, é mensagem, é culto, é pregação. Oh, não é pouca a abundância, não, é muita. Olha lá. E deles sereis fartos, graças a Deus. Amém? E vos não entreguei mais ao opróbrio entre os gentios. Olha. Mas removerei para longe de vós o exército do norte. No 21, para quem está lendo comigo. Não temas! O povo de Deus está temeroso com esses acontecimentos aí? Irmãos, pode durar 2 anos mesmo, como o arqueólogo falou. Teólogo, arqueólogo, PhD, DDD e ODD, talvez, não sei também, né? Não sei o que mais. 2 anos? Pode ser 20 anos. Pode ser daqui 30 anos, enquanto tiver o último para entrar, Deus vai guardando. Deus vai guardando e vai nos dando palavra, vai nos dando vinho, vai nos dando azeite, vai nos dando o pão, o trigo. Pode demorar 100 anos, nós não colocamos data não. O certo é que está prestes a acontecer. E alguém fala, mas quantos anos vocês estão falando isso? Pois é, quando eu falei domingo passado, agora está 1 semana mais adiantada, está mais perto ainda. Aleluia, vai acontecer. Segundo algum arqueólogo, 2 anos. Outros, 20 anos. Outros 100 anos, não importa. O importa é que a noiva está se preparando para receber Jesus. E nesse versículo 21 diz, não temas, ó terra. Qual terra? Terra que se chama pelo seu nome. Terra do Senhor, que nós lemos ali nos primeiros versículos. Não tema, ó terra. A terra toda, não. Esse pedacinho de terra aqui, chamado Mão Valentina, chamado essas irmãs Maneus. Amém, esses irmãos. Esse aqui é um pedacinho de terra. Lembra o Brana fala que nós somos um torrão de terra? Amém? O nosso pó aqui até é um torrão de terra. Não temas, mas o que está dentro de nós é eterno. É vida eterna que está aí dentro. Amém? Diz assim, ó, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós não estamos temerosos, não. Nós estamos felizes em sermos parte da noiva que recebeu a palavra do
Senhor, que todas as lutas vêm, mas nós prosseguimos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ao romper o dia, o anjo chegou. Disse: agora é hora que o profeta falou, que em Nazaré por uma mulher nascerá um homem, e lhe dará luz, o menino Jesus será o seu nome. Seu comportamento em todo momento se favoreceu. Eu não sei se quer, mas entre as mulheres Deus te escolheu. E Maria disse: como vou fazer? Eu não tenho abrigo para dar ao meu filho quando ele nascer. Mas o anjo disse: Deus vai te ajudar, e o menino é o poder da fé para o mundo salvar. Mas quando José viu sua mulher bem diferente, procurou deixá-la pra não defamá-la, saiu lentamente. Sem que ele soubesse, logo o anjo desce para em sua frente. E disse: José, a sua mulher é uma inocente. Devolva pra ela os doces sorrisos dos lábios seus. Sabe a você, ela vai conceber o Filho de Deus. E Maria disse: como vou fazer? Eu não tenho abrigo para dar ao meu filho quando ele nascer. Mas o anjo disse: Deus vai te ajudar, e o menino é o poder da fé para o mundo salvar. Amém. José, entendendo, foi logo correndo e abraçou Maria. Vou manter a calma de corpo e alma e esperar o dia, pois essa criança é a aliança que alguém escrevia. Comprei Nazaré em minha mulher essa profecia. E José ficou e não quis mais sair dessa moradia. E ali orava, às vezes chorava de alegria. Os dias passaram e o menino nasceu sem ter inimigo, foi perseguido pelos fariseus. Numa cruz morreu, mas ressuscitou, e no céu espera, na casa paterna para onde eu vou.